chamavam de Tiaguinho, né? Você viu que não dá mais para chamar de Tiaguinho, né? Agora o Tiago, que é filho da Denise e do Tiago, da Palavra da Vida. Deus o tem chamado, e ele tem feito uma imersão na palavra, no preparo bíblico, seminário ali na Palavra da Vida, no interior de São Paulo, que é Atibaia. E está passando um tempo aqui conosco, está no período de estágio, e eu falei, eu quero ouvir esse moço, né? E certamente Deus há de falar através dele, através da palavra de Deus, por meio dele. Queria te convidar, entendeu? Vamos orar pela vida do Tiago, para que Deus o use com graça, com misericórdia e com poder. Pai, nós te agradecemos pela vida do Senhor derramada sobre a vida do Tiago. Nenhum de nós temos nada, ó Deus, para repartir, senão daquilo que recebemos do Senhor. Os vasos, o conteúdo é o Senhor quem coloca dentro desse vaso. Eu sei que o Senhor colocou algo no coração do Tiago, e nós pedimos que o Senhor possa falar através dele, aquilo que o Senhor já falou com ele pela tua palavra. Ministre ao nosso coração, entendimento ao nosso coração, desperta o nosso coração, a fim de que nós não saibamos apenas, mas sejamos desafiados a obedecer o Senhor na tua palavra. Seja conosco e use-o com graça, poder e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Como o pastor disse, meu nome é Tiago e apesar de já com alguns anos, desde o ano de 2022, eu tenho estado lá no seminário do Palavra da Vida em Atibaia. E tem sido realmente um tempo muito especial para mim, poder aprofundar meu conhecimento na paz de Deus e assim também conhecer a mim, né? E é um privilégio para mim poder voltar aqui hoje e ver como a igreja está, ver assim como tanta gente aqui, vim domingo retrasado, quase não tinha aí. Querendo ou não, olha que bênção isso, não é mesmo? Também ver como vocês têm servido a Cristo aqui, é um privilégio meu para ver isso. E, em primeiro lugar, pregado aqui, como pessoas têm sido transformadas, isso é o mais importante. E, irmãos, para começar, gostaria que pudessem abrir então a Bíblia de vocês na carta de Tiago. Tiago capítulo 2, versículos 1 a 13. Tiago capítulo 2, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Suponham que na sinagoga de vocês entre ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, não, junto ao estrado onde ponho meus pés. Não farão distinção entre vocês julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé, Deus, o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo, assim agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adultere também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia sobre o juízo. Irmãos, aquilo que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para que a gente possa refletir juntos, assim como está escrito aqui, a misericórdia. E acho que o texto é bem claro, o tema que Tiago traz aqui para os seus leitores. Ele está falando aqui sobre preconceito, sobre tratar os outros com parcialidade. Sabemos que em nossa sociedade hoje, o preconceito, esse assunto, é recorrente no nosso meio. Cada vez mais a gente vê lutas pela igualdade, lutas por defender tal bandeira, outra bandeira, lutas
para que todos sejam tratados de maneira igual. Só que a gente, infelizmente, tem o hábito de olhar para essas coisas e achar que, não, isso é do mundo. O preconceito ele está lá fora. O preconceito ele é das pessoas, dos pecadores, daquelas pessoas. Está aqui no nosso meio, na nossa igreja. Não está na igreja, não está no meio dos cristãos. Mas infelizmente, irmãos, não é só olhar para os não cristãos e achar que só eles fazem isso. Mas quem faz isso são pecadores. E como a gente sabe, a igreja está cheia de pecadores, não é mesmo? Sendo assim, irmãos, gostaria de, antes de começarmos realmente o estudo aqui e trazer aqueles pontos claros ao nosso coração, gostaria de ter algumas ideias, alguns pré-requisitos em mente antes de olharmos diretamente para o texto. Em primeiro lugar, o público com que Tiago está falando aqui, essas pessoas com que Tiago está, é um pessoal crente, é um povo crente. Como a gente olha ali para o versículo 1, ele começa: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não tratem as pessoas com parcialidade. Ele começa de chamar como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas são crentes. Ou seja, Tiago está falando de algo que está acontecendo no meio dos crentes. Os crentes estão fazendo isso. Em segundo lugar, essas coisas estão acontecendo na igreja. Tiago aqui no versículo 2, ele fala: suponham que na sinagoga de vocês, aqui também pode ser traduzido como reunião, é a igreja, lugar onde esse pessoal se reunia para louvar a ele. E Tiago aqui, por mais que ele esteja dizendo suponho, está fazendo uma ilustração, isso é o que me parece que tem ocorrido ali no meio desse pessoal, tem ocorrido dentro da igreja. Irmãos, infelizmente, nós somos tentados a realmente ignorar essas coisas e pensar que às vezes não acontece em nosso meio. Facilmente nos pegamos olhando na igreja e acabamos ficando cegos para essas coisas. Coisas em mente, passamos então para o estudo do texto. Aqui nos versículos 1 a 4, como a gente leu, Tiago ele começa falando do tema, a sua tese, aquilo que ele quer tratar com esse povo, exortar esse pessoal, e se encontra aqui no primeiro versículo onde a gente falou: não tratem as pessoas com parcialidade. Então, aquilo que Tiago quer falar com esse pessoal é: vocês estão tratando as pessoas com parcialidade, vocês estão olhando para as diferentes. Em seguida, no versículo 2, ele faz uma ilustração aqui. Suponham que na sinagoga homem com anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Irmãos, vamos pegar esse exemplo, essa ilustração que Tiago traz, e talvez pensar no nosso ambiente hoje, aqui. Imaginar que em um domingo, em uma quarta-feira, entre duas pessoas por aqui, lá por trás, ou melhor, pela frente, né? Entre por lá e a primeira ela entra bem vestida, bem arrumada, com um perfume longe, aparentemente uma pessoa rica, né? Ou bem vestida, comportada. Em seguida, entre alguém que, ao que parece ele arrumado, aos nossos olhos, a gente olha, a roupa dela está meio suja, a roupa dela está meio desarrumada, roupas rasgadas. E como a gente tem tratado essas pessoas? Como a gente tem tratado as pessoas que estão nos visitando? Vez aqui, Tiago ele fala de visitantes. Tiago não está falando aqui de alguém que já é presente aqui na igreja, que eles já conheciam, e o outro que é visitante. Não, são duas pessoas que chegaram agora, são dois visitantes. E dessa forma, essas pessoas trataram os dois visitantes de maneiras erradas. Eles trataram diferente esse pessoal. Infelizmente, irmãos, consigo olhar para a minha vida e ver que por muitas vezes agi dessa maneira. Por muitas vezes eu lá no fundo, ou sentado na minha cadeira, entra alguém na igreja, e eu logo percebo quem está vindo, às vezes percebo que é um visitante, e já me incomoda. Ou eu olho para a maneira como ela anda, para a maneira como ela se veste, para a maneira como ela se porta, e já acho que já começo a julgar ela, sem ao menos falar com ela, sem ao menos perguntar o nome dela.
E ali eu torço para que, tomara que ela não sente do meu lado. Tomara que ela sente lá para o outro lado. Tem uma cadeira vazia, mas tomara que ela não sente aqui. Ou eu pego minha bolsa, pego minha garrafa de água, coloco na cadeira do lado e falo, tá, vamos colocar aqui para não estar do outro lado. E também entra outra pessoa que eu nem percebo que ela entrou. Por quê? Porque ela está no padrão que eu estabeleci, de como pessoas devem estar na igreja. Isso porque eu também deveria chegar nessa pessoa, conhecer, perguntar, receber o nosso visitante. Mas como por muitas vezes, irmãos, facilmente a gente se pega olhando para essas pessoas e julgando elas de maneira... A gente pensa algo ruim da pessoa, já imagina todas as características dela, quando a gente só olha para ela, vê como ela está andando, como ela está se portando, sem ao menos falar com ela. Então, Tiago aqui, nos versículos 1 a 4, ele começa a falar sobre isso, sobre o assunto que ele quer tratar com esse pessoal. E aí, em meio a isso, gostaria que vocês pensassem, talvez, se em algum momento vocês já fizeram isso que eu fiz. Já trataram a realidade, já olharam para elas e julgaram as pessoas que entraram na igreja ou em outro lugar. Porque se a gente faz isso dentro da igreja muitas vezes, imagine fora, não é mesmo? Precisamos, irmãos, ser mais de acordo, agir de acordo com aquilo que a gente diz crer, com aquilo que a gente fala para os outros que crê. E então Tiago aqui no versículo 4, depois de dar esse exemplo, ele fala, não façais julgando com más intenções. Em outra versão fala, vocês não estarão fazendo discriminação, se agirem dessa maneira. E por muitas vezes, irmãos, a gente age com discriminação. Nós discriminamos pelo simples andar dela, pela simples roupa que ela está usando. Então, após esses 4 primeiros versículos, Tiago ele vai apontar aqui alguns dos motivos pelos quais as pessoas ali não devem agir dessa maneira, pelos quais nós não podemos agir dessa maneira. E o primeiro versículo, o primeiro motivo que ele fala isso, o primeiro motivo pelo qual nós não podemos é que Deus é misericordioso. Vamos ler aqui os versículos 5 a 7, onde se encontra isso. Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos em um reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Irmãos, nós sabemos que nosso lugar é um lugar de alguém que estava perdido. A gente se encontrava perdido em nossos pecados. A gente se encontrava miserável. Quando estamos em pobres aqui, como o Tiago diz, irmãos, nós não éramos pobres. Porque se de fato aquilo que nós temos hoje não vale em nada em comparação com aquilo que nós conseguimos em Cristo, a gente arrecade dinheiro, o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, nada disso se compara em valor à salvação, aquilo que Jesus só nos deu, só Ele pode nos dar. Entrávamos como esses pobres, nós éramos esses pobres, e Deus aqui, assim como fala no versículo 5, foi Deus que escolheu os pobres. Deus não escolheu as pessoas que necessitavam, não foi Ele que chegou por eles. Não é verdade que Deus morreu por nós? Quem somos nós para agir então dessa maneira com os pobres? Ou com qualquer outro exemplo, com qualquer outra pessoa, quem somos nós para agir? Nós somos melhores que essas pessoas. Se Deus nos tivesse julgado como muitas vezes nós julgamos as pessoas, o que seria de nós? No versículo 6, nós podemos ver que temos pobres desprezando pobres. E quando olhamos com uma visão cristã, uma visão de alguém crente, nós logo dizemos que está errado, pessoas tratando mal os outros. Mas até se olharmos com uma visão mundana, aqui nós temos pessoas tratando bem aquelas pessoas que perseguem elas, aquelas pessoas que, aqui como fala no final,
Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? As pessoas têm tratado bem essas e tratado mal que são como eles. As pessoas que talvez estão mais próximas da realidade deles, as pessoas que não fazem isso que eles fazem com eles estão tratando bem. Estão tratando mal essas pessoas e tratando bem as outras. Podemos ver como também isso. Mas a verdade, irmãos, é que isso revela que muitas vezes a maneira como a gente trata as pessoas, a maneira como a gente julga as pessoas, ela é baseada naquilo que a gente pode receber em troca. Talvez as pessoas olhavam para os ricos e só olhavam aquilo que eles poderiam obter de retorno. Eu vou tratar bem aquela pessoa porque ela pode me dar algo. Isso não se encaixa só na riqueza. Vou tratar bem, falar bem de mim para alguém, ou pode, não sei, fazer algo bom para mim. A gente só trata bem, procura tratar bem aqueles que a gente vai conseguir algo em troca. Agora, se alguém que a gente julga não a gente acaba deixando de lado, a gente acaba deixando pro canto, de escanteio e trata mal. Nós precisamos agir da maneira correta, não podemos agir dessa maneira, irmãos. Em segundo lugar, se encontra nos versículos 8 a 11. O segundo motivo pelo qual nós não podemos agir dessa maneira é porque nós precisamos ser coerentes. Como já disse, nós precisamos ser coerentes com aquilo que a gente diz crer, com aquilo que a gente fala para os outros. Eu vou para a igreja, eu sou crente, eu creio em Deus, eu amo as pessoas, eu sigo o que a palavra diz para fazer. Mas a gente pode olhar no nosso mundo hoje, quantas pessoas por aí agem de uma maneira e falam que são outra. Temos vários exemplos de pessoas que prometem e agem de maneira diferente, ou fazem de maneira diferente, não entregam aquilo que prometeram, ou que te exortam, falam para você agir de uma maneira, quando você vive com a pessoa, ela faz aquilo que ela te exortou. Às vezes alguém briga com você, ou fala para você não mentir, você pega essa pessoa mentindo. Em quantas coisas, irmãos, as pessoas não são coerentes nos dias de hoje. Vamos ver aqui então, versículo 8 a 11. Se vocês serem a lei do reino, conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo, agem corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Toda a lei, mas tropeçam em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse, não adultere, também disse, não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Como eu disse, irmãos, precisamos ser coerentes. E quando a gente olha para o que Jesus disse aqui ele fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus foi questionado e ele falou sobre os maiores mandamentos. E ele diz, como o primeiro mandamento maior, ame ao seu Deus acima de todas as coisas. E em segundo, como o segundo maior, ame ao seu próximo como a ti mesmo. E a verdade, irmãos, é que quando nós somos crianças ou quando crescemos também, quando nós amamos alguém, nós obedecemos essa pessoa. Se nós amamos nossos pais, a gente obedece ele. Se a gente ama as pessoas que Deus colocou acima de nós, nós obedecemos elas. Como um mandamento do Senhor para nós, que é amar o próximo como a nós mesmos, irmão. Quando a gente trata as pessoas dessa maneira que Tiago está exortando, a gente trata as pessoas com parcialidade, a gente olha para elas e julga elas por nada. Quando a gente trata uma pessoa de um modo errado, nós estamos desobedecendo a Deus. E consequentemente, nós estamos amando menos a Deus. Nós estamos amando da maneira como nós deveríamos amar. Se nós não amamos, consequentemente, não amamos da maneira como deveríamos Deus. Precisamos levar isso a sério, irmãos. E aqui, ele vai falar, aquele que acerta em tudo, se em tudo nós acertarmos, a gente não mente, a gente é honesto, a gente faz as coisas corretas, a Bíblia, ora, tudo, mas a gente não ama o próximo, como a gente deveria.
nós somos culpados de quebrar, seremos julgados como alguém que quebrou toda a lei. Ser sábio, gente, é ser coerente com a palavra. Uma pessoa sábia é alguém que é coerente. Se nós desejamos ser sábios, nós devemos ser coerentes com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que Deus instituiu para a gente. Mais uma vez, quebrar um mandamento é quebrar todo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus, que em nada ele foi contrário àquilo que ele pregou. Em todo momento de sua vida, até numa cruz, sofrendo, ele foi coerente com aquilo que ele disse. Ele nos amou até o final, e até hoje ele nos ama. Em nenhum momento na cruz, o que segurou Jesus foram os pregos, pessoas, foi o amor dele. O amor de Jesus por nós. Em terceiro lugar, o terceiro motivo pelo qual nós devemos, irmãos, agir da maneira pelo qual nós devemos amar as pessoas. O terceiro motivo pelo qual nós não podemos agir julgando os outros é porque nós recebemos misericórdia. Nós primeiramente recebemos misericórdia. Da gente querer ser misericordioso com o próximo, antes da gente querer amar o próximo, a gente já recebeu. A prova de misericórdia, a prova de amor de Deus para conosco, já foi dada muito antes. Morreu antes de nós sequer existirmos. Ele nos amou. Ele agiu com misericórdia para conosco. Nós precisamos agir porque Ele já foi misericordioso conosco. Misericórdia é para alguém que age com misericórdia também. Como a gente trata os outros, como eu disse, muitas vezes por aquilo que a gente quer receber, a gente tem o costume de pedir, orar para Deus, pedindo por misericórdia, em alguma situação que a gente está vivendo, em algo que a gente está passando, e Senhor, me ajude por causa disso. Senhor, saúde, Senhor. Coloca a sua mão sobre minha vida. Fale comigo, Senhor. A gente pede misericórdia, anseia por graça, anseia por amor. Mas parece que a gente é incapaz de passar. Parece que a gente é incapaz de passar a misericórdia. A gente só quer receber. A gente pede, mas a gente não é misericordioso com o próximo. A gente exige, às vezes, que Deus nos ame, que Deus haja com amor, haja com misericórdia, mas a gente não consegue amar a pessoa que está do nosso lado. A gente não consegue chegar perto da pessoa que entrou e perguntar o nome dela. Porque, irmãos, independente do que a pessoa está vestindo, independente do que a pessoa aparenta ser, não tem como nós sabermos se ela já é salva. E se a gente quiser só se aproximar daqueles que serão fácil, aquele que não vai nos incomodar, quantos serão perdidos? E aqui, na época aqui de Tiago, a maioria das pessoas eram pobres. A maioria das pessoas na igreja eram pobres, eram pessoas que tinham dificuldades financeiras. Irmãos, a maioria das pessoas são pobres hoje, são pessoas perdidas. A maioria das pessoas são pessoas perdidas que precisam do amor de Jesus, que precisam ser alcançadas, e nós precisamos ter amor para essas pessoas, precisamos ter misericórdia com elas. É nosso dever amar a palavra, é nosso dever amar. Misericórdia é amar aqueles que são diferentes de nós. Misericórdia é amar aqueles que nos está perto. É aquele que a gente tem aquela palavra, né, ranço. Às vezes a gente se incomoda com a pessoa, a gente não gosta do jeito dela, mas é essa pessoa que você tem que amar. A pessoa que você gosta, você tem que amar ela. Aquela pessoa que você também não gosta, você tem que amar ela. Precisamos demonstrar amor para todos. A misericórdia, ela está no se entregar. Misericórdia está no se gastar, no se cansar, no incomodar.
Cristo morreu numa cruz por nós. Cristo sofreu por nós. E nós, às vezes, temos preguiça de levantar e cumprimentar alguém que chegou. Às vezes a gente tem preguiça de chegar em alguém e perguntar como tá seu dia, como você está. Facilmente ignoramos as pessoas que nos incomodam ou que não gostamos dela. Precisamos, irmãos, agir com misericórdia, porque Deus é misericordioso, porque precisamos ser coerentes com aquilo que a gente enxerga na palavra, coerentes com aquilo que a gente diz ser, e precisamos ser misericordiosos com as pessoas, porque nós recebemos misericórdia. Deus nos amou primeiro, nós precisamos amar o próximo. Quantas vezes, irmãos, passamos por pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, pessoas temos à nossa volta lá que não são cristãs, que não são salvas, que não conhecem o amor de Jesus por elas. E a gente ignora, a gente deixa passar, a gente não fala com ela, deixa passar dia após dia, dia após dia. E daqui a pouco, se acabar o tempo, ou a gente sai de lá, ou a gente recebe uma notícia de que alguém faleceu. Falou para essa pessoa que nós éramos crentes. Nem sequer a gente falou para essa pessoa sobre o Evangelho de Jesus. Esse é um culto de oração. Esse é um culto em que nós lembramos e pensamos no valor da oração. Nós precisamos, irmãos, orar pelas pessoas. Nós precisamos orar para que, Deus, coloque oportunidade para que eu possa agir com misericórdia essa semana. Deus, me dê oportunidade essa semana de amar alguém. Me dê oportunidade de servir alguém, de me gastar, de me cansar, de me incomodar e sofrer por alguém. Porque nada mais vai ser do que retribuir aquilo que o Senhor fez por mim. Nada mais vai ser retribuído, você já fez em minha vida. Gaste um momento orando durante essa semana sobre isso. Reflita a maneira como você tem lidado com. Às vezes a gente esquece, somos tentados a esquecer das pessoas lá fora. É muito bom viver em comunhão na igreja, é muito bom estarmos na igreja, mas às vezes parece que nosso mundo é aqui, e a gente esquece dos perdidos lá fora, a gente se esquece das pessoas que estão lá fora. Quando elas entram, até quando elas entram aqui, a gente ignora. Seja aqui dentro, seja lá fora. Precisamos, irmãos. Vamos orar. Senhor, por isso, Pai, muito obrigado porque a gente pode olhar para a história, a gente pode olhar para a nossa vida, Deus, e ver tantos exemplos, tantos motivos, Pai, de gratidão, tantos exemplos de misericórdia. Obrigado porque o fato de estarmos vivos, Pai, o fato de estarmos em pé, respirando, Deus, é um exemplo do Teu amor, é um exemplo de misericórdia. Perdidos, Pai, estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou, Pai, o Senhor sofreu, o Senhor morreu, e nos amou até o fim, e ainda nos ama, citou. Muito obrigado por isso. Nos ajude, Deus, a testemunhar do Teu amor. Nos ajude a agir com misericórdia e revelar o Teu amor, Pai, para as pessoas. A que as pessoas, quando a gente se aproxima dela, quando a gente procura ajudar a pessoa, que as pessoas possam ver em nós o Seu amor. Que seja um traço, Pai, daquilo que um dia o Senhor fez em nós. Que elas possam ver que essa pessoa é diferente. Tem nessa pessoa que é diferente, eu quero. Então nós podemos assim, Deus, falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho, falar daquilo que nos salvou um dia. Deixe, Pai,
viver nossas vidas e esquecer daquilo que é mais importante, daquilo que nos faz ser ricos, que não é o carro, não é o dinheiro que a gente tem, não é a casa, mas o que nos torna ricos, Pai, é aquilo que de verdadeiramente, Pai, nós temos de valor em nossas vidas. Nos ajude a lembrar, Deus, de que estávamos na posição dessas pessoas, que as pessoas que estão perdidas lembrar de que nós estávamos lá, que o Senhor, por meio de alguém, nos alcançou, Pai, e que possamos, Deus, ser essa pessoa que o Senhor vai usar para alcançar vidas do seu amor. Esse é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, e te louvo, em nome de Jesus, amém.